Vamos falar mais então sobre esse novo programa Combustível do Futuro, mudanças no setor energético anunciadas pelo governo, com o economista Adriano Pires, comentarista de energia aqui da CNN. Oi, Adriano, bom dia para você. Bom dia, Carol. Bom dia a todos que estão assistindo ao Novo Dia pela CNN. Bem, Adriano, vamos aqui do ponto de vista prático para o consumidor, para quem está nos acompanhando. De fato, como disse o ministro, nas bombas, a gente pode esperar uma redução no preço dos combustíveis com o aumento dessa quantidade de combustível renovável na mistura? Olha, Carol, esse anúncio do programa Combustível Futuro é muito bem-vindo, né? Porque ele vai na direção de descarbonizar a matriz de transporte, né? A matriz de transporte é a mais difícil de descarbonizar porque ela usa muito combustível fóssil, que são os derivados de petróleo. Agora, se vai baixar o preço, aí não é tão evidente assim. Por que não é evidente? A gente está falando de um produto, o etanol, que é um derivado da cana-de-açúcar, que é um produto agrícola. E a gente sabe que a agricultura depende muito de fatores climáticos. Então, tem ano que a safra é boa, tem ano que a safra não é tão boa. Então, se você pega uma safra ruim, você pode ter um problema da cana ficar mais cara e o etanol ficar mais caro. Isso pode refletir no preço da bomba. Outra coisa também que é importante a gente ter em mente é que, para que isso funcione também, a Petrobras tem que colocar o preço da gasolina seguindo o mercado internacional. Porque se a Petrobras começa a subsidiar o preço da gasolina, ela tira a competitividade do etanol, tá certo? Do etanol hidratado, não aquele que mistura na gasolina, que é o etanol anidro. Então, dito isso, é boa a notícia dos 30% de aumento, e volto a repetir, vai na direção de descarbonização da matriz de transporte brasileiro, como também é boa notícia da questão do querosene de aviação e também do diesel, aumentando gradativamente a mistura do biodiesel. Agora, temos que ter cuidado quando estamos falando de combustível renovável e combustível renovável agrícola, em função do que eu falei anteriormente. Então, me parece que o ideal seria, né, sempre, Carol, você estipular um piso e um teto para mistura. Então, se a safra é boa, tem bastante etanol, o preço do etanol está mais barato, vamos botar a mistura lá nos 30%. Se em determinado ano você tiver problema com a safra, você pode diminuir um pouco essa mistura. Por isso vai dar mais previsibilidade ao produtor do etanol. O que não pode é, por exemplo, você fixa em 30%, aí começa a aumentar o preço do petróleo no mercado nacional, o preço da gasolina aumenta, aí a Petrobras não aumenta o preço da gasolina, começa a subsidiar, tira a competitividade do etanol e, ao mesmo tempo, o governo resolve reduzir a mistura para que o preço na bomba não cresça. Então, a gente tem que entender essas coisas que são importantes para que o programa Combustível do Futuro dê o resultado que todo mundo espera. Dessa forma, Adriano, então, conseguiria o governo atingir uma blindagem? Porque o que a gente está acompanhando é o petróleo numa escalada de preços, está subindo, né? Até que ponto exatamente esse preço global do petróleo poderia impactar o andamento do projeto? Olha, pode impactar sim, você mesmo falou agora uma coisa importante. O petróleo já passou aí a casa de $90 o barril. A defasagem da gasolina e do diesel já estão superiores a 15%. Então, estamos todo mundo esperando a Petrobras voltar a aumentar a gasolina e o diesel. Na medida que a Petrobras não aumenta a gasolina e a defasagem cresce, é como eu falei anteriormente, você tira a competitividade do etanol. Então, uma política de subsídios ao preço da gasolina, ao preço do diesel, é uma política contrária à transição energética. É uma política contrária a esse programa Combustível para o Futuro que o governo está lançando e que eu acho que, concordo com o ministro, deve ser aprovado aí no Congresso Nacional. Adriano, PL do Combustível do Futuro, assinado ontem por Lula, menos de uma semana depois do lançamento da Aliança para Biocombustíveis lá na Índia, que tem o Brasil como um dos países na liderança. Ontem, Lula disse que o Brasil pode ser para os combustíveis renováveis o que o Oriente Médio é para o petróleo. Podemos, Adriano, qual que é o nosso potencial nesse setor? Olha, essa reunião lá na Índia foi muito importante. Que o etanol ele precisa se transformar na verdadeira commodity, né? Hoje o etanol só é produzido basicamente em escala pelos Estados Unidos e pelo Brasil. Então, países como Índia, como Tailândia, que tem grande produção também de açúcar, eles podem colocar o etanol na mistura do combustível, melhorando a questão ambiental, que é muito grave, por exemplo, na Índia, né? Na Índia, na China. Então, essa notícia é muito boa, porque eu acho que o Brasil realmente tem tradição na produção de etanol, nós temos tecnologia, então o Brasil realmente pode liderar esse movimento de você descarbonizar a matriz de transporte, não só com o carro elétrico, mas com o carro também movido a combustível renovável. Agora, volto a repetir,
Isso tem que ser colocado na prática. Lá atrás, no primeiro governo do presidente Lula, ele também fez uma declaração parecida com essa, que o Brasil ia ser a Arábia Saudita verde. Aí depois foi descoberto o pré-sal, começou a subsidiar o preço da gasolina e do diesel, e essa Arábia Saudita verde não veio. Ao contrário, o subsídio naquela época da gasolina, uma série de usinas produtoras de etanol quebraram, entraram em operação judicial. Então não vamos cometer esse mesmo erro. Vamos andar para frente, né, fazendo o quê? Mesmo que o petróleo aumente, nós temos que manter o preço da gasolina ligado ao mercado nacional e segurar essa mistura do etanol para que você não tenha um processo semelhante ao que teve no passado, que você vai ter um discurso e a prática vai ser outra. E aí vai ser inevitável, Adriano, eu te questionar com relação à declaração do ministro Alexandre Silveira sobre a exploração de petróleo na foz do Amazonas. Ao defender os estudos para essa exploração, o governo corre o risco de reeditar esse erro? Eu acho que não, são coisas diferentes. Eu acho que a margem equatorial precisa ser explorada sim. Eu não acho que é incompatível, cara, uma política ambiental robusta com exploração de petróleo na margem equatorial. Eu acho que em vez do ou, tem que usar o e. Tem que ter política ambiental robusta, tem que explorar a margem equatorial. Por quê? Porque ali você está falando dos estados que compõem o chamado Arco Norte, né, que vai do Rio Grande do Norte ao Amapá, que são os estados mais pobres do Brasil. Então, explorar petróleo ali, explorar gás ali, é uma oportunidade para você melhorar a condição social daquela região, através de arrecadação de royalties, de investimentos das petrolíferas, como aconteceu no Sudeste, no Rio de Janeiro, em São Paulo, com o pré-sal. Então, me parece que, concordo com o ministro Alexandre Silveira, de que o Brasil não pode abrir mão dessa receita, né? Afinal de contas, já estamos na transição energética, mas é uma transição energética que vai estar sendo feita aos poucos e não pode abrir mão do combustível fóssil. O próprio combustível fóssil tem tecnologias de captura de carbono que melhoram muito a emissão de CO2 no planeta. Então, o Brasil está vendo ali a Guiana já produzindo mais de 1 milhão de barris por dia, uma reserva de 10 bilhões de barris de petróleo, uma reserva quase semelhante do pré-sal, e a gente tem que também se aproveitar dessa riqueza. E ao contrário do que muitos ambientalistas colocam, a gente pode usar sim a riqueza do explorar petróleo e gás para fazer uma política ambiental e social robusta para aquela região brasileira que está precisando muito disso, né, Carol? Adriano Pires, comentarista de energia aqui da CNN, nessa conversa conosco. Obrigada, Adriano. Até uma próxima. Obrigado, Carol, e até uma próxima.